Você consegue imaginar um carro que já foi pilotado por Ayrton Senna, um dos maiores ídolos da história do Brasil, hoje coberto de poeira, largado num canto qualquer, sem placa, sem brilho, esquecido? Pois é, parece absurdo, mas é real. Alguns dos veículos que fizeram parte da vida de Senna, carros que ele usou nas ruas, que ele ganhou como prêmio, que ele mesmo ajudou a desenvolver, simplesmente sumiram. Foram parar em galpões desconhecidos, coleções privadas que ninguém visita, ou até colocados à venda, como se fossem apenas mais um modelo antigo qualquer. O que aconteceu com essas relíquias? Como é que deixaram carros históricos perderem o valor assim, como se não representassem nada? Neste vídeo, você vai conhecer os bastidores de cada uma dessas histórias. Vamos mostrar os carros pessoais, as motos, as bicicletas, os bólidos de corrida. E, principalmente, vamos revelar o que aconteceu com eles. Alguns estão preservados, outros esquecidos. E tem até caso que você não vai acreditar que seja verdade. Prepare-se, porque essa história não é só sobre máquinas. É sobre memória, descaso e um país que talvez não saiba cuidar dos seus heróis. Todo mundo conhece o Ayrton Senna das pistas. O cara que fazia o Brasil parar no domingo de manhã, que levava a bandeira para cima do carro e colocava o hino no topo do pódio. Mas o que muita gente não sabe é que Senna era apaixonado por carro de verdade. Fora das pistas, ele não largava um volante, uma moto, qualquer coisa com motor. Não era só porque ele corria, era porque ele amava. Senna era viciado em velocidade, em máquina boa, em sentir o carro na mão. Quem conviveu com ele conta que ele não era do tipo que só mandava lavar o carro e pronto. Ele queria entender cada detalhe, mexia, testava, fazia questão de dirigir tudo o que podia. E com o tempo, essa paixão virou coleção. A garagem dele teve de tudo, desde carro nacional dos anos 80 até supermáquinas japonesas, passando por alemães brabos e clássicos conversíveis, cada um com uma história. Um foi presente, outro ele ajudou a desenvolver. Teve carro que ele fez propaganda e até modelo que só existia porque ele pediu ajustes no projeto. O caso mais famoso é o do Honda NSX. A Honda chamou o Senna para testar o protótipo no Japão e ele falou: "Tá bom, mas o chassi tá mole." A fábrica foi lá e reforçou tudo, só por causa do toque dele. Resultado, o carro virou lenda. E claro, ele ganhou um para chamar de seu, ou melhor, ganhou 3. Além disso, Senna trouxe a Audi para o Brasil, foi garoto propaganda da Ford e ainda pilotava moto nas horas vagas. Gostava de acelerar uma Ducati, uma NX 150, ou até andar de bicicleta. Sim, bicicleta. Ele chegou a assinar uma linha com o nome dele. Senna era esse tipo de cara. Se tivesse roda, ele queria perto. E tudo isso ajuda a entender uma coisa. Os carros dele não eram só brinquedos de gente rica. Eram parte da história. Fragmentos de quem ele era fora do capacete, fora do macacão. Cada um desses veículos tem uma memória colada na lataria. Agora, sabe o que dói? É saber que muitos desses carros se perderam, foram esquecidos, vendidos, mal cuidados. E tem até história de carro abandonado num galpão, largado como se não valesse nada. Na próxima parte, a gente vai abrir a garagem, mas não para ver luxo e brilho. A gente vai ver o que restou e, em alguns casos, o que foi deixado para trás. Agora que você já entendeu que Senna era viciado em tudo que tivesse motor e roda, chegou a hora de abrir a tal garagem. E olha, o que a gente encontra ali não é só luxo não. É história, é memória, é paixão, mas também é descaso, abandono e algumas histórias que vão te deixar de cara. Vamos começar pelo mais lendário de todos, o Honda NSX. Esse carro não era só bonito, ele tinha alma. Foi praticamente moldado pelo próprio Senna. A Honda chamou ele para testar o protótipo em Suzuka, no Japão. Depois da volta, ele cravou: "Tá bom, mas ainda tá mole."
A engenharia ouviu e reforçou o chassi em mais de 50%. Resultado? Nascia ali um dos carros mais icônicos dos anos 90, o super esportivo que colocava medo em Ferrari. Senna gostou tanto que teve 3. Um vermelho, que ele usava em Portugal, um preto com placa personalizada BSS 8888, que ficava no Brasil, e um terceiro que pouca gente sabe onde foi parar. O vermelho apareceu à venda recentemente no Reino Unido e dizem que está impecável. Já o preto sumiu. Ninguém sabe onde tá. Tá em coleção particular? Tá parado num galpão? Tá rodando por aí? Mistério. E olha que esse era um dos carros mais íntimos do piloto. Tem até vídeo dele brincando de drift com o bicho. Outro xodó da garagem era o Porsche 911 Carrera Cabriolet, um clássico conversível amarelo com aquele ronco inconfundível. Senna usava nas estradas de Algarve, em Portugal, nos dias de descanso. Esse carro chegou a ter o autógrafo dele no banco traseiro. Depois da morte, foi vendido, pintado de vermelho e ganhou um kit de carroceria, Turbo Look. Perdeu o visual original, perdeu a assinatura, perdeu a essência. Hoje é só mais um Porsche com história apagada. Aí vem o Audi S4, a Van V8, que também é peça rara. Esse foi um dos primeiros Audis importados oficialmente para o Brasil, e o próprio Senna trouxe. Ele fundou a Senna Import e trouxe esse carro como vitrine da marca alemã. O carro tinha 280 cavalos, tração 4 e uma presença absurda. E esse, pelo menos, foi preservado. Hoje, ele está com cerca de 5.000 quilômetros, sob cuidados da família, e vira e mexe, aparece em eventos da Audi. Um ponto fora da curva nessa história toda. Mas se tem um carro que mexe com a nostalgia do brasileiro, é o Ford Escort XR3, o esportivo nacional dos anos 80. Senna foi garoto propaganda da Ford e ganhou 3 unidades do XR3, um prata, um preto e um conversível vermelho. Era o carro que todo mundo queria ter na época. E Senna estampava comercial, capa de revista, tudo. Só que esses carros simplesmente sumiram. Não tem notícia de onde estão. Ninguém sabe quem ficou, se foram vendidos, doados, abandonados, viraram fumaça. E tem mais. Senna também colecionava motos. Uma das mais queridas era a Honda NX 150, aquela trail clássica. Ele adorava pegar estrada com ela, principalmente no interior de São Paulo. Simples, leve, mas com estilo. Também tinha uma Ducati 850 e um Desmo importada da Itália. Era puro desempenho. E claro, a Ducati Monster M 900, uma Naked que virou febre nos anos 90 e que Senna foi um dos primeiros a pilotar. E lembra das Vespas? Senna ganhava uma nova toda vez que fazia pole position em 1985. Eram 7 no total. Algumas ficaram com ele. Outras, ninguém sabe onde foram parar. Presentes simbólicos, mas que hoje seriam relíquias. Estão por aí, esquecidas. Para fechar, tem uma curiosidade que pouca gente conhece. Senna tinha fechado um contrato com a Carraro, uma fabricante italiana de bicicletas, para lançar uma linha chamada Senna. As bikes iam de modelos simples até de competição, cada uma numerada, edição limitada. Parte da renda iria para projetos sociais, mas ele morreu antes do lançamento. A linha saiu mesmo assim em homenagem e hoje essas bicicletas são raríssimas. Só aparecem em leilão, beneficente ou acervo privado. Agora pensa comigo, todos esses veículos passaram pelas mãos de Senna, foram guiados por ele, vividos por ele. Não são só bens materiais, são parte de quem ele era. Mas quando a gente olha para o destino de cada um, parece que o Brasil simplesmente largou essa história pelo caminho. Tem carro que está no exterior sendo vendido para quem nem sabe pronunciar Senna direito. Tem veículo que foi adulterado, descaracterizado, perdeu valor histórico. E tem uns que ninguém sabe, ninguém viu, sumiram, como se nunca tivessem existido.
E aí fica a pergunta: como é que a gente deixa isso acontecer? Como é que um país que idolatra tanto o Senna deixa a memória dele virar pó em cima de um capô? Se os carros de rua e as motos de Senna já impressionam, imagina então os carros que ele pilotou profissionalmente. Aquelas máquinas que cortavam o vento a mais de 300 km por hora, que duelavam curva a curva contra os maiores nomes da Fórmula 1. Cada uma delas tem um peso simbólico absurdo, mas a verdade é que mesmo com toda essa importância, nem todos esses carros estão sendo tratados como deveriam. Vamos voltar no tempo. Antes da fama mundial, Senna começou sua trajetória nos karts ainda criança. Era ali que ele mostrava desde cedo que tinha algo diferente, mas foi na Fórmula Ford, lá no começo dos anos 80, que ele começou a realmente chamar a atenção. O carro, um simples Van Diemen RF 81 com motorzinho 1600, tração traseira e visual básico. Mas, nas mãos de Senna, esse carro virou arma de destruição. Ele ganhou 12 das 20 corridas na temporada. Depois veio o Van Diemen F 82 na Fórmula Ford 2000. E adivinha? Ganhou 22 das 28 provas. Esses dois carros foram o trampolim. Senna os pilotou como ninguém. Mas onde eles estão hoje? Um ou outro aparece em exposição especial na Inglaterra, restaurado por colecionadores. Mas muitos foram desmontados, vendidos em pedaços ou simplesmente perdidos com o tempo. Imagine isso. Um carro que foi pilotado por Ayrton Senna, um pedaço da história do automobilismo mundial, hoje sem paradeiro. É revoltante. Em seguida, vem a Fórmula 3 britânica, com o chassi Halt RT3. Senna dominou essa categoria em 1983. Foram 12 vitórias em 20 corridas. É o tipo de desempenho que coloca qualquer piloto na mira da Fórmula 1. O carro tinha motor Toyota 2.0, estrutura leve e uma estabilidade que se ajustava perfeitamente ao estilo agressivo de Senna. E mais uma vez, cadê esse carro? Algumas unidades foram preservadas, sim, mas outras ninguém sabe, ninguém viu. Agora, entramos na parte pesada, Fórmula 1, a Elite, a categoria onde Senna virou lenda. E cada carro dessa fase tem uma história marcante. Primeiro, o Toleman T G184, o carro da estreia. Ele correu com ele em Mônaco em 1984, numa das corridas mais memoráveis de todos os tempos. Chuva intensa, Senna largando em 13º e chegando em segundo, encostando no Prost. Esse carro deveria estar num museu, em destaque, e até está. Uma das unidades foi restaurada e exibida, mas a maior parte dos chassis sumiu ou ficou com colecionadores estrangeiros. Depois veio a Lotus, o 97T e o 99T, dois carros que Senna pilotou com maestria. Foi com o 97º que ele conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 em Portugal. E o 99T tinha suspensão ativa, tecnologia de ponta para a época. Senna venceu em Mônaco com ele. Um desses carros está exposto no Petersen Museum, nos Studs Akulliua, mas só um. Os outros, como sempre, estão nas mãos de quem pagou mais. Brasil, nada. Mas é na McLaren que a história atinge o auge. O MP44 de 1988 é até hoje considerado por muitos o carro mais dominante da história da Fórmula 1. Senna foi campeão mundial com ele. Era movido por motor Honda Full 6 Turbo e venceu 15 das 16 corridas da temporada, sendo 8 nas mãos de Senna. Esse carro é ícone e, claro, algumas unidades estão bem guardadas, mas muitas partes, peças e até carros completos foram parar em coleções privadas onde ninguém vê, ninguém toca, ninguém sabe. A sequência com os MP45, MP46 e depois os modelos dos anos 90, como o MP48, segue o mesmo padrão.
carros históricos que, em vez de estarem sendo celebrados, viraram artigo de leilão. Um aqui, outro ali, aparecendo de vez em quando em eventos. E o Brasil? Nada de acervo oficial, nada de exposição permanente. E então vem o mais simbólico e trágico, o Williams FW16, o carro do acidente. Senna morreu dentro desse carro em Imola, 1994. Um carro que, mesmo sendo polêmico e até rejeitado por ele nos bastidores, faz parte da história do automobilismo mundial. O que aconteceu com ele? Uma unidade do FW16 está preservada pela própria Williams, longe do Brasil, e a outra, dizem, foi desmontada e destruída como parte do processo de encerramento das investigações. Você percebe? Cada um desses carros carrega suor, dor, glória, e muitos deles foram parar onde não deveriam. Sumiram, foram esquecidos, escondidos. É como se a memória do maior piloto da história tivesse sido vendida em pedaços, lote por lote, sem cerimônia. Pior, quase nenhum desses carros está no Brasil. Nenhum grande museu nacional guarda uma coleção oficial dos carros que Senna pilotou. Nenhuma instituição se propôs a reunir essas peças. Tudo foi se perdendo no tempo, no mercado, na negligência, e aí fica a sensação amarga. Como é que a gente deixa isso acontecer? Como é que um país que trata Senna como herói nacional não tem nem ao menos os carros que ele pilotou para mostrar ao público? Mas segura essa indignação, porque ainda tem mais. Agora que você viu o que aconteceu com as máquinas que fizeram história nas pistas, chegou a hora de fazer uma pergunta que muita gente evita. Por que o Brasil trata tão mal o seu próprio legado? Depois de tudo o que você viu até aqui, fica difícil engolir a realidade. O Brasil esqueceu os carros de Ayrton Senna, esqueceu as motos, esqueceu até as bicicletas, esqueceu o que essas máquinas representavam. Senna é tratado como ídolo, como lenda, como o maior piloto de todos os tempos. E com razão, mas na prática, na preservação da memória dele, o país falha. E feio, não existe um museu oficial com os carros dele, não tem uma exposição permanente, uma garagem histórica acessível ao público, nada. Enquanto isso, colecionadores do Japão, da Inglaterra, da Alemanha e até dos Estados Unidos guardam essas relíquias como tesouros. E aqui a gente assiste os vídeos no YouTube, compra a camiseta com o rosto do Senna e pronto. É como se só a imagem interessasse. O legado físico, o real, vai desaparecendo aos poucos, sem ninguém notar. Faltou projeto, faltou visão, faltou respeito. E a gente não está falando de qualquer figura histórica. Estamos falando do cara que fez o mundo parar para ouvir o hino brasileiro num pódio europeu, que colocou o país no topo do automobilismo, que virou sinônimo de excelência, de coragem, de entrega. Talvez por isso tanta gente sinta uma certa dor quando vê o abandono desses veículos. Não é só um carro, é uma história que se perdeu, é uma conexão que foi rompida, é como se parte da alma do Senna tivesse sido empurrada para um canto escuro e deixada lá. Mas ainda dá tempo de mudar, ainda dá para resgatar essas histórias, para valorizar o que sobrou, para contar isso para as novas gerações. E quem sabe, num futuro próximo, ver esses carros expostos, bem cuidados, onde realmente pertencem, no coração do Brasil. Porque no fim das contas, a pergunta que fica é simples. Se o maior ídolo do país não tem nem seus carros preservados, o que isso diz sobre a gente? E para fechar essa jornada, tem só mais uma coisa que eu quero te perguntar. Algo que só você pode responder. Imagina que te entregam hoje a chave de um carro que foi do Ayrton Senna, um NSX vermelho, um Porsche conversível ou até aquela moto que ele acelerava no interior de São Paulo. Tá lá, na sua frente, com a marca do tempo, a poeira da história e o peso de tudo o que ele representou. O que você faria? Restauraria com todo o cuidado do mundo? Guardaria como um tesouro?
Ou deixaria encostado, esperando cair no esquecimento? Essa história toda não é só sobre veículos, é sobre memória, sobre respeito, sobre o quanto a gente valoriza, de verdade, aqueles que marcaram o país. E agora, eu quero saber de você. Qual dessas histórias mais te chocou? Qual carro do Senna você gostaria de ver num museu? E se fosse seu, você deixaria ele sumir? Comenta aqui embaixo, deixa o like e compartilha com quem também precisa lembrar. Senna vive, mas a memória, a gente tem que cuidar.